Bom dia, bom dia, bom dia. Paz do Senhor Jesus, amém. Estou aqui para mais uma quinta-feira, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para bendizer e agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer na minha vida e na sua. Na minha casa e na sua casa, em nome de Jesus. Pedindo a Ele o revestimento e a cobertura espiritual. E louvando a Ele por todos os livramentos estabelecidos ocultos que Ele me livrou. Ele livrou a minha vida, a minha casa, a minha vida e a minha casa, a sua vida e a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Agradecendo, reconhecendo quem Ele é. Aleluia. E pedindo a Ele a proteção, o revestimento espiritual sobre as nossas vidas. Bendizendo o nome dEle, que é o único digno de louvor e de gratidão. Agradecendo a Ele por até aqui. Ele ter nos sustentado, nos ajudado, cuidado de nós, nos livrado, nos protegido. Em nome de Jesus. Amém. Manhã, de nós aprendermos com o apóstolo Paulo. Eu estava até agora, acordei, fui orar e falar com Deus. O Senhor falou comigo e já nos concedeu uma palavra linda e eu fui meditar. E aprendi mais um pouquinho. Aprendi um pouquinho e eu quero transmitir este recado para você, amém? Soberano e eterno Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa hora eu quero te bendizer e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que você vai fazer, por tudo que o Senhor és na minha vida e na vida de cada um, dos ouvintes desta palavra pregando as nações. Visita cada lar, cada família que é representada, Senhor. Cada ouvinte dessa palavra, cada visitante deste canal, em nome de Jesus. Cada pessoa que ouve, cada pessoa que essa palavra é enviada nos canais, nos grupos, Senhor. Abençoa o grupo de cada pessoa, aleluia, e de cada ouvinte desta palavra em nome de Jesus. Flua 100 por um, traga o avivamento, a novidade de vida sobre o coração e a vida de cada um deles e cada uma delas, em nome de Jesus, aleluia. Oh, Manaraxiri, aleluia. Que haja crescimento nesse ministério, para a glória e louvor do teu nome, aleluia. Que haja crescimento espiritual, que haja renovo, Pai, em nome de Jesus. Traga avivamento sobre cada coração e cada vida, em nome de Jesus de Nazaré. Que o fogo do teu Santo Espírito alcance através desta palavra os corações dos ouvintes desta palavra, dos que visitam o canal, em nome de Jesus, dos que ouvem essa palavra, em nome de Jesus. Seja nos grupos dos meus irmãos em Cristo, que também prega a palavra, seja no grupo, aleluia, seja no canal, somente no canal. Aleluia, pregando as nações. Visita cada lar, cada vida, cada família. Alcança com teu poder, com o fogo do teu Santo Espírito, com teu avivamento, aleluia, com teu conserto, com a tua provisão, com o teu livramento, aleluia, com a tua graça, com os teus favores, em nome de Jesus. E crendo, meu Senhor, que assim será feito. Aviva a tua igreja, Pai. Liberta a tua igreja. Haja um concerto de aliança sobre a tua igreja, porque o Senhor está descendo à terra, aleluia, para acertar, aleluia, para separar os justos e injustos, anderei, xarei, aleluia, para acertar contas, Pai, em nome de Jesus, com a tua igreja. Aviva a tua igreja, liberta a tua igreja, aleluia, renova, restaura a aliança com a tua igreja, Pai, que haja arrependimento, transformação, libertação, e que o teu fogo do teu Santo Espírito queima esses corações quando ouvir essa palavra, e que haja avivamento e conserto, renovo de aliança e transformação, libertação e novidade de vida, para a qual o Senhor está enviando esta palavra em nome de Jesus. Espírito Santo, fala a cada coração. Eis-me aqui como instrumento, Espírito Santo. Maranata, vem, Senhor Jesus, vem, presença santa, bendita e gloriosa, vem com teu fogo. Como diz o louvor da harpa, 155, aleluia, aderei, aleluia, aderei, vem, com teu poder, vem com teu poder, para despedaçar todo jugo, todo peso, todo fardo, toda resistência espiritual nos corações, vem com teu poder, imploramos o teu poder que venha do céu, de transformação, um poder de fogo, que muda corações, que limpa corações, que purifica e transforma. Vem com teu poder, imploramos este poder nesta hora em nome de Jesus. Meu Deus, o poder de Deus pode te convencer, pode convencer o homem do erro, do pecado, do juízo e da justiça que você precisa, nós precisamos. Essa palavra fala 2 Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 12.
fala de uma visão celestial. A visão celestial que Paulo teve e o espinho na carne. Preste atenção. É forte. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passareis as visões e revelações do Senhor. Aleluia. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe, porque ele não sabia de nada. Foi arrebatado até o terceiro céu. Paulo estava falando dele. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Quem sabe tudo é Deus. Ao meu respeito, ao seu respeito, ao respeito de Paulo e de todos. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras infalíveis. Infalíveis que ao homem não é lícito falar. O que é uma coisa infalível? Eu até pergunto. Infalível é algo que é impossível de ser descrito ou expressado com palavras. Tal, Paulo viu foi uma coisa que era impossível de você falar, de ser expressado com palavras, de você relatar ou contar para alguém. De um assim me gloriei eu, mas de mim mesmo não me gloriei, senão as minhas fraquezas. Só nas fraquezas dele, nas fraquezas, no reconhecimento que nós somos fracos, não somos dignos. Paulo era esse. Deus transformou a vida de Paulo. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, não serei tolo. Que nécio é uma pessoa tola. Que é uma pessoa nécio? É uma pessoa tola, falho de instrução, de instrumento, de conhecimento, de inteligência, demente, estúpido ou ignorante. Então ele não seria ignorante para falar o que ele viu, porque ele não sabia o que ele viu. Quiser gloriar, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou me ouviu. Para que ninguém cuide dele, acha que ele é maravilhoso, que Deus tem mais na vida dele, que ele é o santo dos santos, o único santo é o Filho de Deus. Para que mim não exalte, para que me não exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para mim esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que me desviasse de mim, esse espinho na carne. O 9 diz, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Paulo estava relatando que ele foi arrebatado. Não sabe se foi fora do corpo ou no corpo. Só quem sabe é Deus, mas ele sabe que ele foi arrebatado. Paulo relata que foi arrebatado até o terceiro céu. Ele sabe que é o terceiro céu. Ele só não pode te dizer o que ele viu lá, porque não é lícito, porque eu não iria compreender nem você. Eu não sei. Foi no corpo ou fora do corpo, só quem sabe é Deus. O que acontece comigo no mundo espiritual e você, aleluia, que Deus me mostra, que Deus me relata pela misericórdia, pelas muitas misericórdias e a graça dele, que são os favores e as causas de eu não sermos consumidos, de eu não ser consumido e você não ser consumido. Tem coisas que eu não posso falar. E coisas que são ocultas aos olhos dos homens. Por quê? Porque os homens não vão compreender. E os homens vão achar que porque você tem direito. Porque ele te mostrou, você é melhor, não somos melhores que ninguém. Então, Paulo não se achava melhor do que ninguém. Ele se achava um pobre pecador. Mas o Senhor, mas o Pai, Deus, achou ele digno de mostrar.
Porque a minha Bíblia e a sua diz que quando o pecado é tão grande, superabunda a graça. Por quê? Porque a pessoa se entregou verdadeiramente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E Paulo teve uma entrega, uma transformação em 3 dias que muitos que estão aí no altar e que vivem anos nunca teve essa transformação. Por isso que eu tenho que deixar o Espírito me transformar de dentro para fora, deixar o fogo me queimar de toda a impureza de dentro para fora. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras infalíveis. O que é palavras infalíveis? Algo que é impossível de ser descrito, de ser contado. Algo que é impossível de eu descrever para você. Ele não tinha como descrever. Então ele falou, eu vi, mas é impossível de ser descrito ou expressado com palavras. Porque eu não tenho. Ele não tinha condição de expressar com palavras. Porque ele estava... com certeza um coração, Senhor, eu não sou digno de relatar isso aqui para os meus irmãos. Eles vão achar o quê? Porque o Senhor me mostrou tudo isso, que eu sou melhor do que eles. E que eu vou me achar. E aí entra a soberba do homem. Por isso que o Senhor não permitiu. E Paulo também teve sabedoria. Não é lícito eu falar. E o que é não é lícito? Não é conforme a lei. Não é conforme os princípios do direito permitido. Não era conforme os princípios do direito da palavra. Ele falar e revelar o que Deus mostrou a ele. Deus mostrou a ele para ele saber a grandeza de Deus, para ele conhecer a grandeza de Deus, para ele saber de onde Deus tirou ele. E como o que ele ia passar por amor a tudo aquilo que Deus mostrou a ele. E ele passou por muita perseguição, por muita maldade nos corações de pessoas. Assim nós somos também. A única glória é das minhas fraquezas. A única coisa que ele se gloriava era que ele era fraco, pecador e tinha falhas. Como ontem eu ouvi algo. Tem pessoas que têm o que? Dificuldades de falar do seu nome por causa da inveja. Por causa da inveja. E se eles abrirem a boca, eles vão falar das suas fraquezas. Ele vai falar, como falava de Mefibosete, da sua deficiência. Eu falei, misericórdia, meu Deus. Porque a inveja é tão grande. Ziba, ontem foi essa palavra. 2 Samuel, capítulo 9. Ziba tinha inveja de Mefibosete porque Ziba era um servo e Mefibosete era o filho de Davi. Era o filho de Jonathan, amigo de Davi, e herdeiro de Saul. Então ele tinha o quê? Inveja. Então ele falou mal. Quando o rei perguntou a Davi, existe alguém da casa de Saul que eu possa honrá-lo? Por amor a meu amigo. O meu amigo Jonatas? Existe sim, rei. Tem alguém aí que saiba disso? Existe um servo de Jonatas que se chama Ziba. E Ziba se compareceu, foi chamado até a presença do rei. E ele disse, isso foi muito forte. Ele disse, existe sim um filho de Jonatas, que aleijado de duas pernas está em Ludebar. Eita, ele tinha inveja do mesmo estado, mesmo com a deficiência de Mefibosete, Ziba, o servo, tinha inveja. E o Senhor falou comigo, tem gente que tem dificuldade de falar do seu nome por causa da inveja. E se falar, vai apontar a sua deficiência. Eu falei, eita, e qual é a minha deficiência? Olha como o coração das pessoas são malignos. Mas Paulo foi transformado neste dia. E eu orei, falei, Senhor, misericórdia dessas pessoas. Qual é a minha deficiência hoje? Qual é a sua deficiência? Pensa nisso. Tem muita gente que te inveja. Mas se alguém quer saber de você, vai falar mal. E vai apontar erros e deficiência que você não tem. Ziba não tinha deficiência. Ziba era aleijado porque ele caiu. Ele não tinha nenhum... Ele só estava em uma terra que não era dele. Porque ele precisava voltar para o lugar que era dele. Eita, tá entendendo? Mas o diabo queria impedir. Mas o Ziba, o Senhor me disse, Ziba tinha uma palavra e uma promessa. Ziba tinha uma herança para receber. E tinha uma palavra de Deus, que a herança era dele. E que teria que ser entregue. E aquele rei era honesto. E nada vai impedir
o Senhor de nos abençoar. Não é Satanás, não é apontamento, não é invejoso, não é maldade. Em nome de Jesus, que irá impedir, porque eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa. Ziba tinha uma promessa e eu tenho um direito adquirido. Ziba tem um direito adquirido e você também tem esse direito adquirido. Se o Senhor permitiu que eu estivesse falando, que eu esteja falando isso com você, é porque é para você essa palavra, em nome de Jesus. Aleluia, não era lícito, conforme os princípios da palavra e a justiça. E o direito permitido dele não era falar, era ver. Porque o meu Deus, o seu Deus, o meu Pai, arrebatou Paulo para mostrar a ele a grandeza do reino de Deus. Porque ele ia sofrer por amor a este reino, porque ele foi sujo. Ele se sujou. Mas aquele dia ele estava limpo e ele ia viver essa grandeza. E ele não podia relatar, porque a grandeza, o Deus, o meu Pai, o seu Pai, e o Pai de Paulo, mostrou só para ele. E o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A única glória que ele se gloriava era nas fraquezas que ele tinha e que ele precisava de conserto. Porque ele não queria ser nécio. Um homem nécio é aquele que é falho de instrução. Ele não tinha instrução do mundo espiritual para relatar tudo aquilo. Ele queria, o Senhor estava concedendo ele aquela instrução, mas ele não queria. De conhecimento, de inteligência. Ele não era um nécio, é um homem demente. Ele não era instruído em conhecimento, inteligência espiritual. Ele estava conhecendo tudo aquilo, era tudo novo para ele, naquele momento. Então ele não podia relatar o que ele não conhecia. E o Senhor também levou a ele só para mostrar a grandeza do reino de Deus. E saber que ele ia sofrer por aquela grandeza. Olha, ele ia padecer. Ele não era demente, estúpido nem ignorante. Esse é o nécio. E ele só queria dizer o que ele viu. Mas o que em mim vê, ele está falando, o que nele vê, ou em mim ouve, é só o que é permitido por Deus. A excelência das revelações. O Senhor mostrou a Paulo. E o espinho significava as dificuldades, as limitações que acompanhavam a vida humana. Ele ia passar por espinhos, ele ia ser ferido, ele ia ser picado por serpentes, por pessoas malignas. O espinho é uma ponta dura. O espinho é duro e tem uma ponta que fere. Paulo iria ser ferido, como ele feriu. Por que o meu Deus levou Paulo? Mas foi linda essa revelação. Me levou Deus e mostrou Paulo a grandeza dos céus, as revelações, a excelência da revelação dos céus, o que tinha lá. Porque ele falou, você vai sofrer. Assim como você perseguiu o meu povo, feriu, matou. Foi um espinho. Assim você também vai passar as perseguições. No versículo 9 diz, ele foi esbofeteado. Sabe que esbofeteado é batido na sua cara. Bater na cara de alguém e dizer não pode bater na outra. Você não quer me bater? Então bate na outra. Esbofeteado por amor. Mas por isso, não me gloriei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ele não gloriou, porque ele sabia que ele era fraco e que se não fosse o poder de Deus, o Espírito de Deus, se Deus não tivesse levado ele e mostrado a excelência das revelações para o qual ele ia padecer por amor a Deus, porque ele amava. Ele aprendeu a amar o Filho de Deus e ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele amava as vidas e as almas. Foi uma transformação de um dia para a noite. Em 3 dias, tudo isso aconteceu. Deixa Deus te transformar, deixa Deus te purificar, como purificou Paulo em nome de Jesus. Deus revelou a excelência das revelações celestiais para Paulo, para ele entender. Aleluia, o que ele iria viver. Ele ia passar tudo aquilo por amor, tudo aquilo que ele... Todas aquelas revelações, ele iria passar por amor a tudo que tinha no céu, a grandeza, que o Senhor ia levar ele para lá novamente. E ele criou um amor tão grande. Ele foi esbofeteado, bateram na cara dele. Eles oprimiram, perseguiram. Versículo 10. Sinto prazer nas fraquezas e nas injúrias. O que são as fraquezas, as injúrias? O que a gente sofre, as ofensas das pessoas sem a gente fazer nada. Os insultos, nos afronta, nos aponta, nos difama. Porque difamação é uma ação do diabo. É ele, o diabo, que sopra nos ouvidos de pessoas que têm um coração maligno
que ainda não foi transformado, para falar mentira aos nossos respeitos. Isso é difamação. Porque o pai da mentira é Satanás, como diz João. Evangelho de João diz isso. As humilhações. Tem gente que tem prazer de nos humilhar. Que atinge a sua vida. Que atinge sua vida e que atinge a sua honra. Quantas e quantas vezes não atingiram a minha honra? E atinge até hoje. Me julga, me aponta, difama, fala o que eu não sou. E toca na minha honra. Assim tocou na vida de Paulo. Mas Paulo teve a revelação, a excelência das revelações celestiais, para ele saber e suportar tudo que ele iria passar. Aleluia. E ele diz, porque sei que tudo isso preciso suportar, por amor a Jesus Cristo. Por amor de Jesus Cristo que está em mim. Ali, muitos são os insultos que eu passo, que você passa. Muitos são os insultos da minha vida. Que vem sobre mim, sobre você. A autoridade de Deus em nós nos faz isso. Quando Deus derrama autoridade e poder. Quando nós somos luz por onde nós andarmos. Nós passamos pelo que Paulo passou. Mas Paulo sabia que a excelência das revelações celestiais era para saber a grandeza do reino de Deus. E para ele saber o que ele ia suportar. Ele ia ser esbofeteado. As injúrias, as calúnias, as difamações, as perseguições. Aleluia. O tocar na honra dele. Tudo ia ser. Ele ia passar por tudo isso. Mas existia um céu. Um reino celestial preparado para ele. Que ele já tinha conhecimento do que estava lá. E que ele ia chegar lá um dia. Mas ele precisava suportar tudo isso aqui. No reino, aqui na terra. E eu preciso suportar, você também precisa. Assim Deus foi com Paulo. E assim Deus é conosco, comigo e com você. Ele revela sim o oculto aos seus servos, aos seus escolhidos, aquele que ele quer. Paulo recebeu do mundo espiritual. Paulo viu, Paulo contemplou para onde ele iria e o que ele precisava passar para aquela grandeza toda, ele ser digno daquela grandeza. Mas ele não se tornou soberbo. E nem se achou que era melhor que ninguém. Tem muita gente que não tem nem revelação, vive enganando, dizendo que Deus falou. E são soberbos. Meu Deus, não deixe a soberba entrar no seu coração e na sua vida. Faça como Paulo. Aleluia. Aleluia. Seja um discípulo como Paulo. Seja um amigo como Paulo. Seja alguém que ame o reino como Paulo. Porque, de fato, tudo que Paulo passou foi para relembrar e demonstrar. O próprio Deus falou isso nas palavras. Relembrar ele e demonstrá-lo de que a obra maravilhosa que ele estava realizando era resultado da graça divina, dos favores que nós não merecemos, que Paulo não merecia, e não da capacidade humana. Toda a obra maravilhosa que ele estava foi por amor, porque ele foi lá e viu a grandeza para onde ele ia ser enviado. Meu Deus, é o nome de Jesus. E tudo que ele pecou, tudo que ele foi um espinho, e ele batia na cara dos cristãos. E ele, a cara dele também, ele também foi esbofeteado. Tudo que ele fez o povo de Deus passar, ele também passou. Mas ele sabia que ele precisava passar tudo aquilo, precisava morar no céu. Ele precisava experimentar, chegar lá, na excelência das revelações, no mundo espiritual, o que estava esperando por ele. Então, está esperando por mim e por você, é muito grande. Então, eu preciso passar, ser esbofeteada, ser perseguida, ser maltratada. Eu preciso deixar que eles toquem na minha honra, falar do que eu não sou, do que Paulo não era. Paulo tinha se transformado em 3 dias. Mas Paulo fez tudo aquilo com os cristãos. E eu não fiz. Eu não bati na cara de ninguém, viu? Mano, achei. E não difamei a ninguém, nem toquei na honra de ninguém.
mas eu sou tocada. Mesmas coisas, aflições, eu tenho passado. Eu quero render graças ao Senhor por até aqui Ele ter me sustentado. Eu tenho um espinho na carne, sim, assim como Paulo teve. E o espinho fere, o espinho é duro, e fere, e dói. Só Ele conhece o nosso deitar e nos levantar. Mas tudo isso porque nós temos uma Israel celestial para conquistar, para chegar lá. Tudo que Paulo passou, para dizer que tudo que ele fez, aleluia, superabundou a graça, porque a minha Bíblia, a sua diz, que tudo que a gente faz na terra, tudo que Paulo fez, todo o pecado ele cometeu, superabundou a graça. A graça são os favores que eu não mereço. Paulo não merecia, nem você merece, mas o Senhor tem liberado para mim, para você, que foi uma conquista de Jesus Cristo, Filho de Deus, na cruz do Calvário, para nos comprar com preço de sangue e nos conquistar a graça, o direito adquirido, o direito dessa graça, desses favores que eu não mereço, nós não merecemos, mas Ele nos concede neste dia, em nome de Jesus. Aleluia. Superabundou a graça, porque Paulo amou. Paulo foi lá para conhecer o amor de Deus, e ele foi quem mais amou, o apóstolo que mais amou, o discípulo que mais amou as almas e as vidas e o reino de Deus. Então que essa construção transborde no meu coração e no seu, nesta manhã de quinta-feira, em nome de Jesus. Senhor, construa em nós algo novo, Senhor, assim como o Senhor construiu em Paulo e mostrou ele a soberania da excelência do reino de Deus, para saber que ele iria para lá, mas ele precisava suportar tudo que nós suportamos aqui na terra, e ele suportou. Nos ajuda, nos purifique de uma forma sobrenatural. Visita cada coração e cada vida, que cada um entenda o que nós precisamos passar para chegar no reino de Deus, porque a nossa morada não é aqui, é celestial, em nome de Jesus. Nos sustenta com a destra da tua justiça e nos ajuda. Visita cada coração e cada ouvinte. Perdoa os pecados de cada um dos meus irmãos, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, nossas transgressões, aleluia, aleluia, e todas as alianças que estão rompidas, Pai, em nome que seja desrompida hoje, aleluia, que se converta hoje, anderei, visite cada coração, Espírito Santo, aleluia, o selo, que se arrependa hoje, que haja conserto hoje, anderei, xerei, aleluia, que haja renovo e transformação de cada aliança, e que o teu fogo venha para purificação, para transformação e para o avivamento, em nome de Jesus. E crendo, meu Senhor, que assim será feito, eu te agradeço em nome de Jesus. O Senhor disse que nós passaríamos muitas aflições, mas em todas dai graça, porque eu estou contigo, eu estou conosco, até a consumação do século, diz o Senhor. Aleluia. Muito obrigado, meu Senhor, por tudo que o Senhor já fez e que o Senhor fará em nome de Jesus. Aleluia. Profundo, profundo. Eu vi a transformação. O céu já se abriu e tem purificação.